Imagina você acordar um dia e sentir que algo está fora do lugar, como se você estivesse vivendo uma vida que não é sua, como se o seu corpo ainda fosse o seu, mas a rotina, os gestos, os sentimentos fossem de outra pessoa. E ao mesmo tempo sentir uma estranha saudade de algo que você não lembra, mas que no fundo faz falta. No episódio de hoje vamos conversar sobre Your Name, ou, como seu nome em japonês, Kimi no Na wa, um filme de animação japonesa que atravessa gêneros, épocas e realidades para poder falar daquilo que talvez seja o mais humano de tudo, o desejo de se conectar. A sensação de que, mesmo em mundos diferentes, em épocas diferentes, existem fios invisíveis que nos puxam na direção de algo maior. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e esse é o Ecos em Nós, um podcast onde a psicologia atravessa a arte e a vida para conversar num tom leve, reflexivo e, acima de tudo, respeitoso com a sua experiência. Vamos juntos? Conexão, destino e identidade. Taki e Mitsuha se conectam de uma forma inexplicável, e isso não precisa fazer sentido. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho que a gente simplesmente sente, mesmo sem saber explicar. O filme nos convida a pensar sobre destino não como algo fixo, e sim como encontros que se transformam, pessoas que atravessam nossa história e deixam algo, mesmo que seja o gesto simples de escrever na mão do outro. Quando Taki escreve "Eu te amo" na mão de Mitsuha, ele está ao mesmo tempo deixando uma memória e um lembrete de que algo existiu, mesmo que tudo desapareça depois. Esse gesto simples mostra que às vezes o afeto precisa ser marcado, desenhado, deixado em algum lugar onde possa ser reencontrado. Não é diferente da forma como deixamos cartas para nós mesmos ou mensagens que só farão sentido no futuro, ou mesmo na forma como marcamos outras pessoas. E na sua vida houve alguém que apareceu do nada, mas pareceu fazer sentido antes mesmo de você entender quem era? Quem sabe poder fechar os olhos agora por alguns momentos e lembrar de algum encontro que marcou você? O que mudou em você depois disso? Troca de corpos e empatia existencial. Quando Taki e Mitsuha trocam de corpo, eles experimentam o mundo a partir do olhar do outro. E não apenas olham, mas eles sentem, eles reagem e eles vivem. Essa talvez seja uma das melhores experiências de empatia que o cinema já retratou. Porque não se trata apenas de imaginar o que o outro sente, mas de sentir com o outro. Isso faz total diferença. É como você calçar o sapato de alguém e andar por sua rua, por seu bairro, seu tempo, sentir o peso do que ele carrega sem julgamentos. E aí, quando Mitsuha vive a rotina de Taki e enfrenta situações de trabalho que exigem firmeza, ela sente a pressão de um ambiente urbano que não perdoa distrações. E Taki, ao viver na pele de Mitsuha, percebe o peso das expectativas familiares, a rigidez de tradições e o valor de pequenos rituais cotidianos. Ambos se transformam ao viver a realidade um do outro. Não é apenas trocar de lugar, é a troca de experiência e de existência. E aí eu lanço a pergunta para vocês: como seria sua relação com alguém se você pudesse ver o mundo por seus olhos, mesmo que por um dia? Tempo, espaço e impermanência. O tempo em Your Name é fraturado. O espaço também. As coisas acontecem em ritmos diferentes e isso reflete na nossa própria existência. Nem tudo está alinhado, nem tudo é previsível. Quantas vezes você já sentiu que algo estava fora do tempo? Ou que uma decisão chegou tarde demais ou cedo demais? Quando Taki descobre que Mitsuha viveu anos antes dele, há uma ruptura que desorganiza tudo. O tempo não é linear, ele é afetivo. A ideia de que o que sentimos pode atravessar o tempo e criar vínculos mesmo depois da perda nos convida a pensar que talvez a memória
seja também um jeito de manter o tempo vivo dentro da gente. Às vezes não se trata exatamente de controlar o tempo, mas de aceitar que ele tem seu ritmo, que tudo muda e que podemos aprender a caminhar mesmo sem garantias. É importante lembrar de alguma situação em que você perdeu o tempo de algo, mas ainda assim conseguiu seguir. O que isso, por exemplo, te ensinou? Memória, esquecimento e a saudade sem nome. Uma das coisas que mais se faz presente em Your Name é a saudade de algo que a gente não lembra. A ausência de uma lembrança que o corpo insiste em guardar. É como tentar lembrar de um sonho que você já esqueceu, mas que deixou um cheiro, uma sensação no ar. Há uma cena marcante em que os dois tentam lembrar os nomes um do outro, mas já esqueceram. Ainda assim sentem que algo os une. É como quando olhamos uma fotografia antiga e sentimos um calor no peito, mesmo sem lembrar exatamente o momento. O corpo guarda o afeto que a mente já esqueceu. Quantas vezes você já sentiu falta de algo que não sabia explicar? E como a gente acolhe essa falta sem nome? Quando surgir um vazio, tenta experimentar nomear o que você sente sem pressa de entender. Dê cor, som, paisagem a esse vazio. Isso também é se cuidar dessa memória. Amor e superação. O amor em Your Name não é sobre ficar junto, é sobre não desistir de lembrar, de buscar, de confiar que é algo real mesmo quando tudo se apaga. E talvez a superação não esteja em esquecer, mas em continuar mesmo sem entender tudo. A cada reencontro no trem, anos depois, sem saberem exatamente quem são, mas com algo dentro dizendo, é você. É a essência do amor que resiste ao tempo e à perda. Esse momento fala de reencontro consigo mesmo, com aquilo que vale a pena, mesmo que o nome escape. E é possível seguir amando mesmo quando não lembramos mais o nome, o rosto, o motivo. Talvez, se você não queira passar pela experiência de Taki Mitsuha e esquecer o nome, escreva o nome de algo que você quer manter vivo em você, mesmo que a vida mude tudo ao redor. No fim, talvez a gente não precise entender tudo. Talvez a gente só precise reconhecer quando algo dentro de nós vibra ao encontrar o outro. Your Name não é só uma história sobre amor, é uma lembrança do que nos une, do que sobrevive ao tempo, ao esquecimento e às distâncias. Obrigado por estar até aqui. Até mais e que os ecos dessas ideias ressoem em você. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe e siga o podcast e leve essa conversa adiante.